Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, como hoje o número do episódio é especial, o tópico também será especial. E bom, o tópico de hoje é pornografia. Talvez a gente já tenha comentado que a gente ia falar sobre isso. Não lembro se a gente falou isso já em algum episódio ou se ficou só entre a gente, mas é um tópico aí que tá no nosso radar desde sempre. Não Desde só o no seu, né? começo do VB, desde o primórdio do VB. Desde o primórdio da internet, melhor. Exato. Só que a gente tava esperando chegar o momento certo, né? Tinha que chegar um número adequado pra poder falar desse assunto. É, perfeito. Não só o número, mas também como a gente já falou aqui outras vezes, o vocabulário e a perspectiva. Porque no começo a nossa ideia era falar de coisas controversas, e o que é mais controverso do que pornografia? Então. Né? Mas de uma perspectiva só a favor ou contra, não ia ficar uma coisa que, na nossa visão, seria muito construtiva para entendimento do tema. Então, deixamos numa pausa aí até sentir que encontraríamos uma maneira de falar sobre isso que não fosse só preto no branco e que não fosse só batendo na mesma tecla. Vai ficar muito engraçado qualquer imagem que a gente tentar falar em palavras nesse episódio, ser transformado em outras coisas. Quinta série vai reinar, viu? Vai mesmo. Falar em quinta série é até um bom momento para avisar aí nossos ouvintes mais jovens. E o conteúdo aqui, por necessidade do tópico, pode ser um pouco explícito no sentido linguagem, mas o objetivo é educacional, claro. Então, não temam nada inapropriado, nos sentidos aí mais legais da coisa, mas tenham ciência de que palavras talvez sensíveis serão usadas. E se não se sentir confortável ou não quiser que os pais descubram que está ouvindo isso, estamos aqui assinando o termo de não responsabilidade. Exatamente. O propósito é educacional, mas o tema é sensível para muitos, então, dependendo aí de como se identificar, aviso está dado. Então sejam todos bem-vindos a uma orgia de informações. Bem colocado. Muito É. bonito. Vou esperar que seja prazerosa. Meu Deus. Todos envolvidos. Zé Milão, ai. Bom, então vamos. Apesar de eu ter falado aí, né, que a gente esperou pelo número e tal, vamos começar falando aí o porquê da gente A favor ou contra. escolhe. Bom, a favor ou contra vai ser o episódio inteiro, a resposta dessa questão. Mais ou menos, né? Eu acho que o porquê, só para todo mundo saber, não esperamos o número desde o episódio 1. Foi mais uma coincidência aí que sabíamos que o próximo ia cair nesse número e foi como talvez seja o momento de falar de um episódio que estamos pensando lá desde os primórdios. Não. Chegou a hora. É um sinal. Era o sinal que a gente precisava. Como se não falar agora, vai esperar que episódio. Até para os ouvintes Então. entenderem um pouco também de uma segunda dinâmica, que é onde você encaixa esse episódio numa estrutura de episódios. Você fala de carreira e depois pornografia. Você fala de meritocracia e depois pornografia. Complexidade, né? Então tem uma cadeia aí narrativa, digamos, de um arco maior aí de temas que é meio difícil você encaixar esse tema sem a ilusão de conexões que não estamos fazendo. E essa pausa aí que fizemos no review, acho que foi uma boa oportunidade também de meio que resetar. Então a gente começa de forma independente aqui. Não, claro que você pode escutar, sei lá, qualquer outro episódio e escutar isso depois, né? Mas em termos de preparação nossa, fez sentido aproveitar o momento aí de todos os temas, além do número em si, que
Obviamente é mais uma piada do que algo significativo, mas é a melhor resposta que temos do porquê falar de certo assunto até hoje. Que é o número do episódio. Próxima pergunta. Não, tem um adendo também. Eu li em algum lugar aí, como sempre, os links nas referências. Pornografia é a coisa mais consumida e menos discutida, né, na história da humanidade. Da humanidade. É. Então agora chegou um momento aí de discutir por alguns minutos. Alguns minutos. Tá sendo humilde agora. Sei lá, Vejo estamos como- começando agora. Quem garante que vai ser longo? Pode ser uma É, rapidinha, quem sabe. Pode ser Ah, meu rapidinho, Deus! Eu sabia que tava vindo essa. Ele deve estar com papel do lado, tudo anotado. As anotações deles agora são piadas. Tem que falar com humor disso, né? Porque senão. Vai Não, terminar no Snuff. fica meio Fala- triste. Não, termina no final falando de Snuff Movies, né? Nossa senhora. Bom, Veremos. então, como se tornou de costume aí, vamos começar falando, que eu acho que é uma coisa que é menos falada ainda, Uhum. que é o fator histórico aí da pornografia, como que isso é novo, isso existe desde sempre, como que Desde o que o- mundo tratou Bom, o que isso até hoje. eu vi tem umas linhas histórias desde que homem é homem. Se eu não me engano, recentemente, pra vocês terem ideia, na Alemanha foi encontrado o equivalente, eu acho, em 2005, eu acho, uma pintura que representava, na época dos homens lá, né, mais primitivos, de um homem e de uma mulher. Então, o cara tava lá tentando fazer o fogo e já aprontando. Não é nada novo, então. Acho que tem que especificar um pouco aí o que é pornografia como entendemos hoje. Sim. Essa palavra pornografia nem era. Apareceu pela primeira vez, segundo minhas fontes, aí ao redor do século XVII. Mas começou a ser utilizada mesmo no meados do século XVIII, com o advento da fotografia, não coincidentemente. Mas originalmente a palavra vem do grego pornografos, que significa escrever sobre prostitutas. Pornos, prostitutas e grafos de grafia. Isso. Então, nessa nomenclatura, é uma coisa extremamente recente, dos últimos 3 séculos aí. Porém, esse é o nosso entendimento, que tem a ver com material multimídia, né? Não estamos falando de prostituição, não estamos falando de sexualidade, esses são outros temas, muito mais abrangentes. E esses sim, claro, existem desde os primórdios, mas a palavra estritamente definida como material, entre aspas, aí, vulgar ou obsceno, De consumo mesmo, né? isso, para uma massa e que tem a ver com multimídia, porque se você for ver um show de striptease, ninguém chamaria isso de pornô. Se você assistir alguém assistindo striptease, aí sim, no sentido de estar num filme ou em um vídeo, enfim. Hoje tá muito mais vinculado a multimídia, ao elemento multimídia do que necessariamente a conteúdo sexual. Então essa diferenciação aí acho que é importante, porque por mais que podemos imaginar aí essas descrições de relações sexuais desde os primórdios, o conceito de pornografia que associamos hoje não é dos primórdios, não. Ele é do século XVIII para frente. Começou ali E no até não, 17. até porque não faz sentido, porque eu vi falando que muita gente se confunde, porque quando você vai ler, principalmente no período antigo, do mundo antigo, é, esse, todas essas tratativas em relação a sexo, no caso dos gregos, por exemplo, ou até dos romanos, tinha aquele ritual para Baco, etc. Era um evento lá que rolava todo tipo de coisa. Não era num contexto como o nosso, era algo praticamente cultural, entendeu? Então você não consegue separar as coisas. É tipo assim, falar Assim uma como a coisa. pornografia é algo cultural, né? Não, Exato. não é como um oceano que tá ali, uma cachoeira, né? É uma É, construção. exatamente. Sim, mas, bom, aproveitando essa diferenciação aí, dá para falar um pouco sim de como isso era feito, talvez no mundo pré-pornográfico, Uhum. que realmente começa, como
demonstrar Uhum. de atos sexuais ou de figuras com cunho sexual. Os primeiros registros, o primeiro registro, segundo muitas fontes aqui, é da estátua de Vênus, que talvez vocês possam lembrar aí, uma estátua pequenininha de uma mulher volumosa, Sim. com principalmente seios e nádegas extremamente exageradas, que é interpretado hoje como talvez um objeto aí pornográfico. Até vi a estátua sendo censurada em alguns programas de TV aí. Então, com o nosso entendimento, seria algo próximo aí do que consideraríamos pornografia, embora a estátua seja de ao redor de 35 mil anos atrás. Então, o que significava para o povo naquele momento é um mistério para sempre, né? Mas o primeiro registro mesmo de um corpo nu, que se tem datado assim de muito, muito tempo, é esse, da estátua de Vênus, de 35 mil anos atrás. Então, em termos multimídias, essa estátua aí é o primeiro elemento numa longa cadeia aí de experimentos com esse tipo de expressão. Na Grécia, o que não faltava, né? Estátua de gente pelada pra lá e pra cá. Até hoje tem uns. Na verdade, se você lê, por exemplo, um dos livros de Aristófanes, para quem não conhece, é um autor grego, né? Que fazia as peças lá de teatro. Uma boa parte tem até citações que eram justamente nesse intuito, né? Tem até uma brincadeira que eles falam, uma das personagens convocando greve de sexo para acabar a guerra do Peloponeso. Ah, Tem sim. um monte de coisa, cara. Uhum. Mas o que não se tem registro é uma indústria, que o conceito de indústria também é recente, né? Mas um negócio, um foco em Comerci... isso, Eu em não digo veicular esse comercial. tipo de material. Eu falo tipo assim, porque comercial, bom, é igual falou, é porque teria que fazer uma distinção, né, de fato, de sexo de pornografia. Tudo bem. Então, é como se fossem círculos um dentro do outro. Então eu acho que fica meio nebuloso de tentar marcar, tipo assim, um ponto. Isso é uma coisa e isso é outra. Eu vejo que é como se fosse uma evolução do tempo, né? Foram existindo novas maneiras de divulgação, então, obviamente, foi se criando novas maneiras de passar esse conteúdo. Sim, mas com focos diferentes também. Né? Existia um elemento muito religioso, e aqui, bom, já é meio que espero esperado por todos, né? Mas estamos com foco muito no mundo ocidental, né? O oriental, pelo menos eu não me adentrei, né, nessa pesquisa aí, não sei você ou William, mas quando estamos falando de desenvolvimento de conceitos, palavras aí, o foco é quase que exclusivo ocidental, né? Hum. E no Ocidente existiu muitas fases aí de figuras religiosas, como a estátua de Vênus já é a palavra Vênus, né, já remete aí a deuses romanos que por si são baseados em deuses gregos, como qual é aquela grega lá que é a da luxúria? Na Afrodite. Afrodite. Então existia um cunho muito espiritual, religioso para essa questão de desejo, Uhum. de luxúria, enfim, era uma representação que hoje talvez consideremos pornográfica, mas num contexto que não tem a ver com o que entendemos com pornografia hoje. Como os gregos não tapavam os olhos das crianças gregas de ver as estátuas de Afrodite, por exemplo. É que na verdade tem até um ponto interessante aí. Eles falam que a retratação desses deuses muitas vezes era até um gancho com o episódio que a gente falou lá atrás. Não sei se vou se recordar do amor quando a gente falou do Eros, que é aquele amor, aquela coisa mais do desejo. E bom, quando você fala de sexo, todo mundo sabe que é um dos impulsos mais fortes do homem. Então, eu vi até uns comentários tecendo falando que muitas das representações dos deuses gregos, somente em relação ao sexo, essas coisas eram justamente para tentar encontrar uma maneira de expressar, tipo, essa questão do Eros com histórias mesmo, né? Para dar uma certa dimensão para as pessoas. Mas é só uma pequena adenda aí para o pessoal ter ideia. Sim, a questão de representatividade não é nova, como a gente falou, porque as emoções que envolvem desejo tampouco são novas, né? Esse é um ponto interessante de por que é algo talvez natural,
Porque você pensar em coisas básicas da vida, é comer, dormir, se reproduzir, né? Todo mundo É, tem esse entendimento. E como temos muita representatividade para coisas que comemos ou como temos lazer, porque não teríamos da outra parte. O que diferencia é todo um estigma aí que se deu ao longo dos últimos séculos por questões religiosas mais que qualquer outra coisa. Mas não vamos queimar a pauta, não. Vamos chegar lá ainda. Estávamos falando da estátua de Vênus, né? 35 mil anos. certo. Depois, o próximo registro histórico aqui, que é de se notar, uma curiosidade, no Egito encontraram papiros que tinha essa representatividade de pessoas nuas interagindo de várias formas. E os papiros tinha 1.100 anos antes de Cristo. Nossa, E isso, quando você estuda Egito, não é uma coisa comum de se ver, né? né? Porque essa ideia da sexualidade, de como representava esses tipos de coisas, no passado ele foi muito curado no presente. E o Pensa, próximo. eu ia até, falando isso, é até um exemplo engraçado, porque normalmente quando a gente fala de assuntos relacionados, a gente ainda tem um pouco daquele vício puritano, né? Falar aquela coisa mais privada. Mas você falando isso daí, de certa maneira, era algo público. Por exemplo, você citou o Egito, até hoje arqueólogo lá que está pesquisando, somente romano, né? Período romano, vai lá e encontra, sei lá, luminária em forma de pênis, esse tipo de coisa. Esse é o Então, próximo grande ponto aí, as ruínas de Pompeia. É Pompeia em português? Pompeia. isso. Pompeia, né? Isso mesmo. Que quando foi escavado, para quem não lembra, aí a Pompeia foi enterrada em cinzas 70 depois de Cristo, mais ou menos, 80. Não. Mas existe toda uma escavação aí que trouxe à luz do dia murais, não era papiros, manuscritos, vários tipos de ilustrações, até decoração em casa. Eles tinham É, paredes em casas que representavam atos sexuais, assim, na parede de uma casa normal. Não era nem mansão das pessoas mais ricas, como era algo muito imbuído na cultura romana, de atos sexuais, como algo que representava fertilidade, que representava exato. conciliação com desejo. Os festivais de Baco que eu falei, que era uma versão mais hardcore da coisa. Tem até uma curiosidade que se presenteavam com escravos, tipo assim. Isso quando você selecionava lá o escravo tripé e dava de presente para outra família, essas coisas. Negócio muito bizarro, Objetos fálicos para desejar fertilidade no matrimônio, né? que ainda tem comunidades na Índia que utilizam hoje como colar. E espero que todo mundo entenda o que eu quero dizer por objetos fálicos. Mas é realmente interessante porque antes da Idade Moderna, vamos colocar entre fortes aspas assim, e isso é uma coisa que eu li também de uma das fontes aí, dá a entender que a sexualidade e atos sexuais eram vistos como isso, como atos sexuais, de um processo natural do ser humano, do qual as pessoas não tinham que ter vergonha, não tinham que ter esse puritanismo que existe hoje. Que essa ideia mesmo de puritanismo, de indecência, ela surgiu do século XVII para frente, com adventos mais religiosos, por assim dizer. As fontes que eu li falam que é uma ideia victoriana, mas isso me parece uma bolha muito restrita para falar da pornografia a nível mundial. Mas ali, pelo menos, tem registros muito fortes de um antes e um depois da era vitoriana. Que existia um medo muito forte desse tipo de material corromper a mente dos súditos do rei. Né, na época Incluso, vitoriana você tem razão de ler, porque até o que eu li já desse período, na verdade, tem um paralelo com o que eu já li sobre o período. Era um período, como é que eu posso dizer, culturalmente falando, era a época do moralismo, né? Você tem toda a transição desde a Idade Média, né, com o advento que a gente poderia dizer da introdução da moralidade mesmo, dentro da construção da sociedade. E você tem esse ápice do moralismo no período vitoriano, que é aquela coisa, que o pessoal até chama de moral burguesa, né? Não sei se você se deparou com esse termo. sim, sim. Na verdade,
as coisas mais inusitadas que eu li buscando esse tema é que a gente falou de pornografia como escrever sobre prostitutas, mas se você contextualizar depois da era vitoriana o que era considerado pornografia, era basicamente representação sexuais para as classes baixas. Não, Porque se fosse de classe alta, aí era arte, era erotismo, não. enfim, era algo Algo bom, nobre, entre aspas. isso, algo aproveitável, degustável, era Não. algo que só os nobres intelectuais podiam realmente contemplar, É. que a plebe não tinha capacidade mental para saber lidar com aquilo. Então, as primeiras proibições aí em termos de legislação e de decretos foi em virtude de um classicismo, de que como as classes baixas estavam tendo acesso a isso ia depravar a mentalidade deles, porque não tinham preparo intelectual humano para processar algo, digamos, tão provocativo de maneira saudável. Então existiu todo um esforço aí de ocultar e deixar restrito a círculos sociais nobres com essa justificativa. E aí vem a certa conotação de que pornografia é algo sórdido, porque desde aquela época sempre foi associado às classes baixas. Então, uma maneira que um sociólogo, incluso brasileiro, definiu pornografia, ele falou é sexo para os pobres. Essa é uma definição particular, né, para falar o mínimo. Não. Mas as origens estão aí. Até voltando um pouco à linha histórica aí, depois, quando descobriram essa questão aí de Pompeia, de que existia todo esse almejar dessas representações sexuais, a primeira coisa que eles fizeram foram esconder todos esses artefatos no Museu Secreto de Londres, no qual só as pessoas da Real Academia e nobreza tinham acesso. Justamente porque eles se consideravam como herdeiros de uma bagagem cultural romana e de repente encontraram um monte de coisa que ia contra esses ideais que eles estavam planteando como superiores, né? Porque Expectativa lembrando, e realidade. é a parte meio irônica disso, porque eles só encontraram como algo que causava depravação para algumas pessoas, né? Não para quem estava descobrindo, não para quem estava guardando no museu. Não. Era uma decisão arrogante de isso é bom, mas só nós conseguimos entender. Então vamos É tirar isso das classes. um moralismo burguês, velho. Sim. Mas é um moralismo que começou até antes mesmo da época vitoriana, que bom, tem toda essa questão aí de Pompeia, mas depois, já avançando um pouco para a Idade Média, um das primeiras lugares de registro mesmo de circulação de material que consideraríamos pornográfico vem de todos os lugares do contexto religioso, que são nas margens de livros das orações, que era algo que era muito, não, era popular aí no século XV, 1400 e bolinha. Eram esses manuscritos aí feitos à mão pelos monges, e muitas das famílias ricas tinham pedido de esses manuscritos ilustrados, né, com Uhum. incluso grandes artistas do Renascimento aí, como esses quadros que você vê do Da Vinci, Michelangelo, eram essas as ilustrações para manuscritos bíblicos que a nobreza encomendava. E em algum E desses tem. manuscritos existiam algumas ilustrações que eram um pouco mais do que, digamos, religiosas, no sentido, aqui está a Virgem Maria e Jesus. Mas você olha, tem até uma curiosidade. Eu não sei, para quem já viajou para fora e tudo, essas catedrais antigas, esse tipo de coisa, normalmente alguns artistas também escondiam imagens dentro, né? Imagens pornográficas. Por exemplo, ia fazer a decoração, tudo, um pequeno canto colocava, isso daí. Tem até o caso, eu acho que o mais representativo de todos desse tipo de autor era o Boccaccio, né? Que escreveu lá o Decameron. E ele, inclusive, o pessoal falar que ele era meio que o
Tem até uma brincadeira que eu li falando que era o Galileu da pornografia na época, né? Que ele escreveu algumas histórias. O personagem dele chamava Filostrato. Aí o cara fingia que era mudo pra trabalhar num convento, tinha relação com freira. Enfim, o cara teve uma dor de cabeça gigante por conta Acho disso. que eu vi isso daí, o negócio dessa Né? história. Não lembrava o nome dele. Né? Repete o nome dele? É o Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. É 1300 e pouco, se eu não me engano. 1400, 1300 e pouco. Uhum. Tem várias dessas figuras aí, principalmente na Itália, onde tinha esse maior atuação de artistas com uma subversão, né, do que eles eram encomendados para fazer e o que terminavam fazendo. Uhum. Incluso o que em uma das fontes aqui foi chamado de o pai do pornô moderno era um italiano chamado Pietro Aretino, um satirista que distribuía panfletos bíblicos subvertidos. E foi caçado pessoalmente pelo Papa Léo X, se é em português Léo. assim, o 10º, né? Isso. E ele foi um dos primeiros a realmente tentar popularizar esse tipo de panfletagem numa época em que somente os ricos que realmente podiam encomendar essas estátuas ou esses manuscritos tinham algum tipo de contato com esse tipo de material, né? Que, lembrando, era tudo ilustrações para que realmente tivesse um efeito desejado, tinham que ser de artistas, não era qualquer pessoa que tinha habilidade. Então era uma coisa muito cara e muito restrito, até que alguns artistas aí começaram a fazer um Robin Hood pornográfico aí, de tirar dos ricos e compartilhar com as massas. Isso eu acho que é outro Nobre. ponto interessante, porque mostra que a pornografia não é só uma coisa de desejos, de luxúria, mas muito dos pontos marcantes da história aí foi usado como um desarmamento das altas classes. Assim como a comédia, como alguém disse em algum momento, lembro quem, que para destronar qualquer ditador ou rei só basta rir dele. A pornografia era algo que ia bem com isso, porque era dizer como, só vocês podem, não, nós temos aqui, ó, e vamos fazer uma representação de você, rei, fazendo coisas que são depravadas, para mostrar que você é só humano e vamos rir de você fazendo algo que, em teoria, você acha que não deveríamos ter acesso. Eu sempre lembro, uma curiosidade também que eu me espanto lendo essas coisas. Eu não sei se é uma coisa, mas me espanta a quantidade desse tipo de coisa que vem acontecendo foi a maior na Itália. Por exemplo, esse que eu mencionei, o Boccaccio, você tem também como é que é? Botticelli, eu acho que pronuncia, né? Pintou O Nascimento da Vênus, que é um quadro também, né? Teria um intuito, entre aspas, pornográfico. Inclusive, quando a gente chegar mais para frente, já na década aí de 70 e tudo mais, também teve um outro italiano que foi o cara que chutou o balde também. É uma curiosidade histórica, sempre da Itália, né? A Itália e França, né? A Né? França, A França é o estamos Marquês de Sade. por chegar lá, mas tem a ver mais com a fotografia. Hum. Mas é uma boa pausa aí, para voltar à cadeia histórica aqui, de que, bom, existiam esses manuscritos aí, né, no Certo. século XIV, XV. Então aí já se começou uma indústria muito de nicho aí para pessoas extremamente ricas, mas com ilustrações bem enquadradas num propósito de realmente causar excitação do leitor. Então aí acho que tá mais próximo do que chamaria de pornografia do que, como a gente comentou, as ilustrações em Pompeia, que era mais imbuído na cultura e eram atos sexuais mais do que definições de povos e valores, etc. Mas aí no século XIV, um pouco depois, século XV, começou algo que realmente mudou a questão de mercado para pornografia, que é a imprensa. A imprensa em português é a imprensa, né? De Gutenberg. Não sei. Que aí foi um antes e depois no sentido que
a imprensa criou o mercado de massa, né? Realmente não existia antes da imprensa, porque era tudo, como já comentamos, dependia de monges, de artistas, dependia de alguém fazendo uma encomenda para um outro alguém. Não havia um copiar e colar, como a imprensa possibilitou. E com isso surgiram os primeiros contos eróticos. Quer dizer, não surgiram, né? Mas se popularizaram os primeiros contos eróticos, que causou bastante controvérsia, da onde vem registros aí das primeiras legislações passadas, em razão do quão popular eram esses livros eróticos. E segundo minhas fontes aqui, o primeiro realmente grande chama Fanny Hill, que é de 1700 e é em inglês. E causou a primeira legislação passando na Inglaterra, que, como eu tinha comentado antes, foi justificada em termos de corromper os servos do rei e basicamente gerou o nosso entendimento de pornografia como é hoje, por considerar o acesso a esse material como algo sujo, algo depravante, algo que deveria ser evitado e controlado pelo Estado. Então aí tá, talvez em termos mais práticos assim de proximidade no nosso entendimento, o real nascimento da pornografia, com a imprensa lá no século XV e XVI e com a legislação depois na Inglaterra aí no começo do século XVIII. Então é algo interessante de se pensar, né? Como pensamos na imprensa aí como o iluminar da humanidade em termos acadêmicos, literários, Ah, mas também foi o antes e depois do mundo pornográfico. não tem nem como, cara. De É, novo, é o desejo mais forte, né? Incontrolável. sim, mas é algo que sempre existiu, né? E aí que tá, Sim. eu acho curioso, é como uma vez que todos tinham acesso, realmente virou um problema, Hum. porque não queria depravar os súditos do rei, como essa foi, foi a justificativa. O rei pode. O rei pode, porque o rei tem a capacidade para apreciar arte, enquanto livros populares, né, o pop, aí o pop já foi associado a algo sujo já. Tudo que é pop, Não, não sei se em português tem um equivalente pro highbrow e lowbrow culture. não, não sei se tem. Não, Não não tem, né? sei. Mas em inglês Né? significa cultura Não é? highbrow de alta classe, como algo refinado, algo Não, cheio de nuances, e o lowbrow é, sei lá, não é? os trapalhões, algo O povão. baixa qualidade. É só não exige nenhum contemplar, nenhum pensar. Ou pelo menos essa é a definição de quem faz essa avaliação, né? Porque não foram os low browns que definiram o high brown, senão que ao contrário. Então, esse é um ponto interessante para quem tiver curiosidade. Tem um artigo bem extenso aí sobre o repercutir desse livro. E você nota que realmente era algo mais sugestivo do que explícito. Não era hardcore contos, não. Era É. bem imaginativo, era bem sugestivo, mas mesmo Era assim, o Cine Como é que era o da Band, o nome? Sempre vê, não era? É, Cine Sempre vê. Privé da Band. Soft. Soft. em formato de Softcore. texto, sem ilustrações. Depois começaram algumas ilustrações, mas Não, não era o carro-chefe. né? Mas era só algo de realmente sair da caixinhas estabelecidas ali para cada classe social. Tipo, você falou de escrita aí, as coisas tipo de contos eróticos, histórias mais eróticas, assim. Ainda antes dos quadros, etc., já tinha algo assim ou não? Sim, como eu disse, sempre existiu, mas não em É, massa. porque primeiro você tem o fator que as pessoas não tinham formação para leitura, assim. Então, até mesmo nos primórdios, quando estava saindo, ainda era um negócio isolado, né? Eu acho que, de fato, essa questão mesmo de contos que se popularizou, isso daí é a partir depois do período renascentista, principalmente durante a época da Reforma, já falando da França, né? Que o César comentou, e isso se consolida na figura do Marquês de Sade. Para quem não conhece, o Marquês de Sade foi um nobre que viveu durante o período da Revolução Francesa, tá? Digamos que os termos sadismo, né, a gente poderia que foi ser cunhado considerando na pessoa dele, né? De certa maneira, ele foi o responsável que eles chamam de juntar a brutalidade com o sexo. Pra você ter ideia,
durante a Revolução Francesa ele estava preso na Bastilha por ser acusado de ter estuprado e açoitado uma moça, né, uma empregada. E durante o tempo livre dele, ele gostava de escrever. Vocês provavelmente já devem, não sei se vocês já devem ter ouvido falar daquele. Tem um filme, né, da década de 70 que chama Saló, 120 Dias de Sodoma. Fala que é um dos filmes assim mais pesados que tem e tudo mais. Só que ele é baseado numa obra do Marquês de Sade, intitulada do mesmo nome, né? 120 Dias de Sodoma. Então, em Verdadeiro termos. fracasso de bilheteria também, outra curiosidade. É, então essa coisa de, como é que posso dizer, popularizar esse tipo de coisa, eu entendo no que eu li que se prefigura na imagem do Marquês de Sade. Até porque até hoje os livros dele, se você procurar, tá lá na Amazon pra vocês lerem, se tiver com curiosidade. Aqui tem que lembrar também que o mundo era muito mais segmentado, né, nessa época. Então existiam focos distintos em distintos lugares, como na Inglaterra, esse Funny Hill foi o mais popular e gerou toda uma série de legislações a nível inglês. O Enquanto que na próprio Oscar França, Wilde você tem também, né? Já no outro período, o próprio Oscar Wilde, apesar de não ser de fato um livro pornográfico, mas acho que é Retrato de Dorian Gray, um negócio assim. O personagem tem uma vida, né? Entre aspas, depravada. Também já. Ele foi preso também, enfim. bem depois, né? É. Mas paralelamente no Japão também existiu uma cultura aí de Shogun. Não sei se você sabe um pouco mais sobre isso, William. O Shogunato. Que é o Entendi, diga. Shogun, você conhece? O Shogun sim, quer saber onde você vai chegar, quer dizer. Explica pro pessoal aí o que é o Shogun. Nossa senhora. Eu acho que o Pedro consegue explicar melhor isso, Pedro. Bom, seria meio como Meio como os reis os senhores feudais, né? Porque o Japão tem a figura do imperador na época e você tem os shoguns, né? Como se fosse senhores de guerra e tudo mais. Cada um tinha a sua região e tal. Nossa, Assiste como é que chama? Como é que é o nome daquela minissérie lá, Pedro? a Era dos Samurais. A Era dos Samurais, isso. Né? Esses daí vocês vão entender bem. Vai falar do início da queda do período shogunato. Mas em resumo, para o pessoal ter ideia, seria como se fosse os senhores feudais da Europa. Uhum. E o que eles tinham? Eles tinham acesso também a Bom, algo parecido com os manuscritos, né? Existia uma forte cultura de ilustrações em painéis de madeira, acho que era, né? Sim. Com fortes exageros em termos de partes genitais em relação ao homem. E isso era algo, segundo as fontes, bem aceito e disseminado. Que equivaleria aí à popularização desses contos no continente europeu. O hentai deles. É o pré-hentai. Mas Mas era algo comum, quase como Pompeia, assim. Mas que depois da época moderna, do contato com a civilização ocidental, foi que isso deixou de existir, passou a ser recriminado, e hoje no Japão, acho que não precisa conhecer muito, né, para saber o quão censurado é o tema lá. É engraçado. Eu acho engraçado o Japão ser um paralelo. Ao mesmo tempo, tudo bem. Eles têm toda a censura em relação ao mercado pornográfico, mas eles produzem umas coisas também tão justamente por isso. É a válvula de Mas escape. até a curiosidade desse negócio da censura deles é que o pessoal fica zoando esses negócios de polvo que tem, etc, né? Tem aqueles filmes que dá a impressão que é um alienígena com tentáculos e tal, esses bagulho. Surgiu justamente por causa da censura, porque como não pode mostrar, né, o pênis em si em cena, assim, eles falam, bom, já que a gente não pode mostrar um de verdade, isso aqui a gente não precisa censurar, vamos fingir que isso aqui é substituir o pênis. Pior um polvo que um pênis. Não é só pênis, né? Pelos públicos, né? Isso, pelos públicos também. Toda a área eles censuram de alguma forma. Eu acho que até hoje é assim, acho que nunca chegou a... falando dando só uma palhinha, antes da gente voltar na linha histórica, eu vi um mapa, realmente, boa parte. No mundo ocidental, bom, tá muito claro, né? Tanto as Américas quanto a Europa Ocidental
de certa forma, é mais tranquila, entre aspas. Mas chegando na região, principalmente do norte da África e boa parte da Ásia, inclusive a Rússia, aí a pornografia chega a ser ilegal, independente do se é softcore, se é, né, algo mais Tem tranquilo. um mapa do Wikipedia com deixando as referências que mostra em cores aí, verde, Ah, cinza e vermelho. Qual que é o status de Sim, hoje, da visão eu, da pornografia. eu não sei é. se é China ou é Coreia que tem. Tipo, não é nem. Às vezes os atores não estão nem fazendo de verdade, porque nunca sequer chega perto de mostrar, tipo, as genitálias deles, sabe? Uhum. São sempre, tipo, shots de longe, assim, é só a sensualização da coisa mesmo. Não parece que tem um ato, assim, não mostra o ato em si. A censura, pra não usar da censura japonesa e não botar uns polvos, acho que eles optaram por simplesmente só encenar, tá ligado? Uhum. Que acho que é o que eles Eu chamam de, que é tenho o sérias soft dúvidas porn, que não seriam polvos também, mas é? acho que exploraremos um pouco mais disso quando chegar no contexto presente do tema. Sim, Uhum. sim. Então, uma última coisa, negócio ainda na área da Ásia e da Índia lá, do Kama Sutra. Que isso foi Então, muito tempo atrás, não? tem, Eu tinha esse é visto que um, foi, acho que dois depois, um século depois de Cristo, alguma coisa assim, não lembro onde eu vi. sim, mais ou menos isso mesmo, 100, 200 anos depois de Cristo, estimado, né? Porque os registros não eram mantidos tão bem. E até Ah, esse é outro ponto, de que agora que vamos entrar na época moderna, por assim dizer, tem que lembrar que o pouco que sabemos da antiguidade é o que sobrou. né? Porque dado como exemplo de Pompeia aí, de que eles acharam e esconderam, quantas outras passagens talvez não acharam e destruíram. Hum. Como foi o caso de muitos templos aí na própria Itália também. E a gente também está falando de Oriente Médio, onde depois o Islã também trouxe uma censura muito grande ao que seriam tradições mais É explícitas da região. Babilônia, Babilônia, Síria, é, os assírios, o Império Assírio e tudo mais. Provavelmente, bom, sempre tem, né? Exato. Então é bom lembrar que os exemplos aqui foram, acho que eu diria, poucos comparado aos outros temas, mas tem que lembrar que, dado que a primeira legislação foi para não depravar os súditos do rei, o que você faz com o material que deprava? Você normalmente guarda ou destrói? Pega pra você, né? Coloca tudo lá. Ou então, sim, é o exemplo que temos hoje, como no É. caso da Pompeia aí, mas e todo o resto? Não. Todos os outros milhares de exemplares de manifestações, o que aconteceu com o resto? Esse é um dos grandes gaps históricos aí que explica o porquê que sentimos que o passado era menos pornográfico, porque a maior parte do material que explicitava isso foi escondido ou destruído. É provavelmente destruído, porque o que foi escondido hoje já tem uma certa flexibilidade para mostrar. E falando ainda de coisas escondidas, aproveitando esse gancho do que você colocou, como a gente estava falando daquele período lá da Revolução Francesa, era engraçado, tinha os clubes secretos, né? O pessoal manda... Aí eu anotei o nome de alguns aqui: Promoção do Vício, Clube do Fogo do Inferno ou Ordem Hermafrodita. Aí o Bom, muito pessoal, bom. eles se reuniam, né, para encenar as histórias, normalmente sempre acabavam em orgias. Onde que era? É na Grécia, é isso? Onde que era isso? França? Ah, França? na França. Né? Os libertinos, período dos libertinos que chamam. Mas não Muito duvide que isso bom. acontecia na Grécia também, em Ah, Roma, não, sim. qualquer. De novo, estamos falando de pornografia como material multimídia. Você está falando de Sim. sexualidade, o contexto é outro, os exemplos são outros. Nesse sentido aí, entre Mas aspas, era igual ir no depravidade. teatro, pô, é arte. É. Mas aí não tem registro, né? Como você vai ter registro de uma obra depravada que você viu no século XI. Não dá pra filmar, que pena, né? Você tem poucos indícios. E existia depois também, né? Todo um, como a gente falou aí, uma questão de cuidado para. Você podia ser morto, você podia ir para forca por vincular material que depravava súditos do rei. Então, o que você ia mexer com isso? Mesmo como intelectual, mesmo como, sei lá, um nobre ou mesmo um monge, o risco era muito maior do que a recompensa em guardar esse tipo de coisa ou reproduzir. Então é um sistema que meio que se apagou.
dados incentivos dos últimos séculos para coibir enfim, botar uma maquiagem de que nunca existiu, né? Mas enfim, seguindo na linha histórica aqui, depois do fato da imprensa aí com os contos, muitas vezes ilustrados, o que efetivamente criou a indústria pornográfica como conhecemos hoje foi a fotografia, que nasceu meados aí do século XIX, bem no começo do século XIX, né, 1800 e bolinha, que foi a primeira vez que conseguimos, como espécie, né, representar uma realidade que não era a que você está vendo agora, que não era presente. Hum. Então, diferentemente das ilustrações ou dos contos, que era muito mais com base em imaginação e projeção, a fotografia é uma foto da realidade, né? Até hoje, Sim. embora com muito mais asteriscos, temos esse conceito de que uma foto vale por 1000 palavras, de que uma foto comprova o que aconteceu. E esse contato com a realidade de outros corpos, de outras interações entre seres humanos, foi um grande antes e depois aí do o que estamos explorando aqui. Realmente o conceito de transcendência da sexualidade e eros, etc., ou é mais um voyeurismo, que é essa questão de olhar o que você não costuma olhar, de ter acesso ao que você não deveria ter, né? Essa passou a ser a grande pegada do, do mercado, por assim dizer, com o advento da fotografia, que aí sim foi muito icônico da França. Foi na França que surgiram as primeiras fotografias eróticas, na França que surgiram até os primeiros catálogos de modelos para figuras que eles chamavam eróticas, mas na real a gente sabe muito bem que a quantidade de artistas que surgiram naquela época com interesse em modelagem nua não tinha muito a ver com interesse artístico necessariamente. Eu lembro que Mas, teve isso alguma coisa assim bem acho que nisso, né, século XIX, segunda metade do século XIX, que até no Brasil, quando eles começaram a importar muito esses livros, né, esses livrinhos eróticos que vinham com as fotos e tal, que parece que o negócio vendia tanto, acho que em especial no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, que foi aí que os pessoal dos jornais pensaram, pô, por que não começar a lançar autores brasileiros mesmo? Porque aí que eles começaram a sair alguns livros aí que eles chamavam de romance para homens. E é engraçado porque todos esses romances para homens, que eram contos assim, mas parece que tinha ilustrações e tal, sempre falava sobre o adultério, ou tipo, os caras se aventurando em prostíbulo, incesto, Uma coisa boa. padre que largava batina, só uma coisa, Uma só coisa fanfic boa. boa. Que bom. Mas vendia bastante, obviamente, né? esse é o equivalente a pão quente. Né? O mercado, para ter ideia, tinha alguns números aqui de que no começo aí do século XIX existiam 421 artistas, falando só da França, que eram bom, que tinha esse acesso a catálogos e eram registrados lá na França tinha que registrar com o governo francês quando você tinha uma fotografia Cara, considerada provocativa. Ai, meu E Deus. em 1853 tinha 417 imagens registradas lá como de interesse público, dado o arquivamento artístico. E dessas 417 imagens, 50%, 40% delas era considerada como finalidade artística, ou seja, para aprender a anatomia humana. Uhum. E isso, no começo do século XX, já tinha explodido para mais de dezenas de milhares. E foi a grande guinada que aconteceu aí em termos de explosão do mercado. E todo mundo percebeu que era algo que vendia muito fácil, circulava muito rápido.
E as pessoas estavam dispostas a gastar muito dinheiro com aquilo. Tanto é que, nesse período da França aí do século XIX, chegava a ser 300 vezes mais caro você ter a foto de uma prostituta do que passar uma noite com uma prostituta. Nossa senhora. Uma você consegue ter pra sempre, guardar. Então, né? Exato, Faz exato. sentido ser mais caro. E aí também tinha o conceito de privacidade, né? Que no prostíbulo você Sim. não tem necessariamente privacidade, enquanto que com uma foto, Pô, pessoa. era o OnlyFans da época. Sim, sim. E Ah, existia até um tema engraçado com o governo, tinha sistema de postagem, né? Postagem internacional. E Uhum. existia um medo internacional de que a distribuição dessas imagens pornográficas da França ia corromper o mundo. Então, assim como a internet hoje é vista como um perigo para distribuição, em 1852 existia o mesmo medo com a postagem dessas fotos aí da França para o resto do mundo. Ei, coitado desse vício. né? E aí, claro, existiam todos os truques, né, desses catálogos aí para artista, existiam fotos dentro de livros, até dentro de bíblias, enfim, Jesus. existia o interesse, existe a criatividade para assegurar o acesso a esse interesse. Mas é bastante engraçado de pensar de como que 200 anos atrás a distribuição de material pornográfico era uma preocupação tão latente quanto hoje, a nível mundial. E a França sendo o precursor aí, porque a fotografia foi o berço da tecnologia lá, né? Uma tecnologia que, aí chegamos a outro ponto interessante, foi claramente muito avançada por necessidades de baratear o custo para ter mais lucro na venda de material pornográfico. Lei do mercado aí, ó, começando. Tem outra curiosidade aí que é também a questão, já falando de fotos, de que Ok. quando existiam ilustrações e pinturas, existia todo um processo de pousar para o quadro, para o artista, Sim, que exigia horas ou dias, né, de exposição, e o sim. artista sempre buscava perfeição na modelagem. Então, como sabemos, se hoje achamos muita imagem photoshopada, imagina um artista 6 meses pintando Nossa senhora. com todos os tipos de instrumentos que tinha ali para aquela época. Jesus, mano. Então, uma das grandes dificuldades que eles tiveram nesse período, não sei se dificuldade, mas algo interessante de conceber é que o conceito de sexy não existia naquela época. Ninguém sabia Sim. o que era sexy. Hum. Sabia o que era artístico, sabia o que era, não sei, talvez erótico no sentido transcendental, assim, de Afrodite. Aham. Aham. Mas alguém chegar com uma câmera e falar faz uma pose sexy, não fazia sentido nenhum naquela época. Era, como o nosso amigo Wittgenstein já disse, era falar em outro idioma. Não tinha Uhum. significado nenhum essa frase de faz uma pose sexy. E se você vê alguns exemplos dessas fotografias, e tem um documentário excelente da BBC de 1999 que chama Pornografia, a História Secreta da Civilização, que tem um episódio inteiro dedicado ao elemento da fotografia, que mostra como eram imagens como awkward, como que é em português? Esquisitas. Como você via um certo incômodo da pessoa que não sabia o que fazer com o próprio corpo, não sabia para onde Uhum. olhar, e tentava, por esse advento aí da realidade, tentar fazer o atrativo como algo como tomando café ou, sei lá, indo na latrina, coisas que hoje você olha e você acha extremamente estranho e nada erótico. Bom, depende Mas, da pessoa que tá olhando. eu tô falando no mainstream, assim. Se você fala faz uma pose sexy e ir pra latrina, acho que não é a primeira coisa que você pensaria. Mas era algo que eles estavam explorando naquela época. Sim. E é só mais um exemplo aí de como estamos inconscientes do nosso meio social. De que você fala sexy hoje é algo tão natural como falar, sei lá, cadeira. Sim. Mas é uma construção social do 1850 para frente. Sim. E realmente ninguém sabia o que era e foi uma coisa inventada e aceita na medida que certas fotos vendiam mais do que outras, e eles passaram a replicar mais dessas,
do que de, sei lá, tomando café com a saia pra cima. Né? Então isso foi resultado de experimentações graduais aí para um mercado realmente novo, né, que ninguém sabia como funcionava, o que gostava, o que não. Foi um verdadeiro experimento social. Não. E lembrando que tinha essas limitações ainda, né? Que as exposições, mesmo para fotografia, era de alguns segundos. Não era Né? horas como do artista, mas você precisava ficar imóvel ali por, sei lá, 10, 30 segundos, não sei bem. Né? Mas existia uma certa robotização aí que também influenciou muito a questão da pose, como faz uma pose. Porque você tinha que ficar numa pose, né? Você não podia estar fazendo e a foto saía orgânica. Hum. Então essa questão aí de fazer pose é disso daí, e a pose sexy é disso daí ao dobro. Então, curiosidades aí de realmente, você não para pra Vai pensar pensar. Não, normalmente, não. né? Mas bom, com o advento da fotografia, aí sim a pornografia passou a ser o que entendemos hoje como esse material multimídia, essa coisa que desde esses primórdios foi 99% focada em mulheres, Sim. figuras de nu masculino eram extremamente raras e nem existiam em muitos lugares. Talvez assim num nicho muito, muito particular dos fotógrafos, ou dos círculos menores franceses ali, que sabemos também foi precursora de movimentos de aceitação da homossexualidade, de coisas que naquela época se pensa que pornografia já era afronte a súditos do rei, homossexualidade, então não precisa falar muito, né? Mas enfim, o mercado aí foi que realmente se consolidou como material multimídia feito por homens, para homens, com a mulher como o centro da atenção e como aquela que tinha que fazer a pose sexy. Você não vai encontrar fotos de 1800 bolinha de homens fazendo pose sexy. Ela é Até a hoje, primeira. por mais que já estamos em outro milênio, sou um pouco assim, Homem soa tentando ser diferente, né? sexy. Homem tentando ser sexy é forçado. Sou um pouco diferente. Isso está enraizado aí há 3 séculos atrás. Mas enfim, esse é o período aí de 1800 onde a França realmente passou a ser exportadora de pornografia e fomentou, consolidou o nosso entendimento aí por material multimídia vinculado para as massas, com toda essa coibição aí a nível internacional de depravador e não deve ter acesso, e o que achava queimava, e as pessoas que distribuíram eram presas. Existia todo esse contexto aí muito mais próximo de nós do que o que estávamos falando antes. Eu não sei se tem alguma outra curiosidade desse período, que senão vamos passar para o cabelo do vídeo já. Bom, eu não tenho nada. Pedro? Dani, eu acho que aqui não adianta ficar patinando muito. A ideia mesmo é porque a pornografia hoje tem que falar do antes e depois da internet. Eu acho que para contexto histórico já. Então, é que tem muitos antes e depois, né? Como a gente falou, a literatura foi em termos Né? de imprensa, a Agora fotografia foi outro. fotografia. Mas hoje a gente é a E aí geração veio o digital. cinema. Tem o cinema, mas a gente cai no mesmo contexto do filme, né? Que é foco na mulher, começar a estruturar. Eu acho que o ponto principal mesmo seria o antes e depois do digital. Que bom. Porque uma coisa ainda tem até um paralelo engraçado, né? Porque pensando ainda da nossa geração, que foi o período do antes e depois do digital mesmo. Mas ainda assim a gente pegou aquela época do que existia um aspecto, como é que eu posso dizer, ainda um aspecto físico, por exemplo. A pessoa que queria assistir um filme, alguma coisa, ele tinha que ir até a locadora, tinha exposição, tinha, tinha que entrar na salinha, entendeu? Hoje nem isso tem mais. Hoje o cara tira do bolso dele. Tinha que ir na banca comprar uma revista. Entendeu? Então você ainda tinha certo ali uma exposição, entre aspas, né? Tinha que ir em algum lugar ver alguém, Exato. ou ser visto por alguém obtendo alguma coisa. Hoje é uma coisa totalmente anônima. Mas tem uma parte importante aí antes de chegar no hoje, que é o filme que tem a sua origem aí no começo do século XX, começo do 1900 e bolinha. Ele trouxe uma maior aceitação pro mundo pornográfico. Porque com a literatura e com as fotografias era tudo bem por baixo dos panos, né? Sim. Era tudo bem ali
na escondida, na ilegalidade, enquanto que com o advento dos filmes existiam cinemas dedicados à reprodução de material pornográfico. Sim, Existiu até, aí já pulando para bem recente, década de 60, 70, blockbusters sim. vinculados comercialmente aí a todo o cinema que tinha exposição explícita. Acho que até o primeiro filme chamado Blue Movie, né, de 1964, se não me engano, que é o primeiro filme em larga escala e de Hollywood mesmo, que não era uma coisa, você tinha aqui num cinema lá escondido nos subúrbios da cidade. Era algo comercial, era algo que tinha marketing, era algo que todo mundo sabia. Né? Foram eventos culturais. E isso, claro, também pensando depois da Segunda Guerra, né, que foi uma época na qual o entendimento de a questão lá das pin-ups, né, das modelos Uhum. Uhum. que eram Daqui da sua- fotografadas, que os soldados levavam fotos de pin-ups para a guerra. Aí já começou uma certa flexibilidade, também convenientemente com um pouco da flexibilidade não, talvez perda de poder por parte da Igreja Católica de censurar e perseguir tanta coisa. Mas foi um momento ali onde um soldado levando foto de pin-ups para a guerra já não era visto como tem que ser proibido, tem que prender esse soldado, tem que, Uhum. como já foi visto como algo como ok, o que ele vai É. fazer. É, Você vai já moer o falar, cara com. Você vai moer o cara com uma metralhadora, eu acho que é a última coisa que você vai se preocupar é com a foto. Né? você melhora um pouco a situação dele, né? Que Uhum. qual o verdadeiro pecado aí, para usar um termo religioso no contexto. Mas foi depois da Segunda Guerra que realmente a pornografia deixou de ser algo tão sórdido, passou a ser algo mais aceitável, de certa maneira, para certos contextos. E o filme foi o que realmente alavancou isso. Ele falou, ó, de certa forma é arte e o cinema vai vincular isso. Se não quiser ver, ninguém te obriga, mas tá ali para quem quiser. Mas claro que teve toda a repercussão aí de que existiu num primeiro momento, mas foi proibido e caçado depois, principalmente nos Estados Unidos, onde tem, pelo menos eu vi mais registros disso daí. A entre década de 40 e 70 foi considerada a primeira golden age da pornografia, em razão dos grandes filmes e grandes investimentos que fizeram para veiculação de material explícito pornográfico. Até em algumas entrevistas que eu escutei aí em podcasts, o pessoal dizia que um dos grandes eventos da vida deles foi ter ido ver o filme Garganta Profunda quando tinha 20 anos e pegaram fila de 3 horas assim para entrar na sala de cinema. Ai, Deus. Então, foram eventos culturais que marcaram esse relacionamento com o material pornográfico. De que, de novo, passou a ser um pouco mais aceito, passou a ser vinculado. Lógico que existiu aí também toda uma polarização de a favor da pornografia, contra a pornografia, New Age, hippie versus conservadores religiosos. Aí foi quando realmente fizeram aquele exército de a pior coisa da humanidade versus a nossa liberação como espécie. É. Começou o extremismo e os polos em grande escala. Então a questão do filme é bem relevante sim para a história. Não muda muito em termos de em termos de foco e material a fotografia fez, mas em termos de Cultural veiculação e mesmo. aceitação, Hum. sim, teve o grande antes e depois. E claro, também foi a maneira pela qual o acesso passou a ser um pouco mais privado. Porque tirando a parte do cinema aí, se avançar para a criação do videocassete, foi aí que realmente o mercado começou a, não sei se triplicar, acho que explodiu em magnitude em termos de alcance. Porque antes era uma sala de cinema e você tinha um lucro de os que eram corajosos o suficiente para ir Ir lá. buscar esse tipo de acesso. Sim. Se Mas pra ir como ir na locadora, numa banca, o povo já ficava meio assim, imagina ir no cinema, com um monte de homem em volta. Deus sabe o que cada um fazia. Então. não é nessa questão de exposição às outras pessoas, é questão de. E se você vê o seu chefe lá, o seu chefe te vê, ou amigo da Então. esposa, tem todos esses riscos aí também.
Mas o videocassete foi a primeira realmente tecnologia que possibilitou você consumir isso em casa de maneira mais prolongada, né? Porque a fotografia, assim, revistas aí já abundavam, mas em termos de um material que era mais próximo da realidade, né? Que fotografia ainda é estático, ainda é uma coisa muito mais curada pelo ângulo, pela pose, a iluminação, etc. O vídeo, seguindo aquela premissa lá eu quero ver algo mais real possível, era a manifestação disso, né? Embora existem várias ironias aí também. Hum. Mas o videocassete foi desenvolvido com muito apelo do material pornográfico, porque assim como a fotografia custava mais caro do que a prostituta, um videocassete pornográfico na década de 70 chegava a valer $300. Um videocassete. Senhora. Então, para produzir, segundo minhas fontes aqui, saía $8 para você produzir um videocassete. E você vendia por 300. Então, você Maravilha. imagina o incentivo que isso gerou naquele momento para quem tinha acesso a essa tecnologia, a produção dela. Né? Isso Não é à daí não toa dá que pra se negar tornou, mesmo. não é à toa que se Então, o tornou o mercado mais mercado lucrativo é de o mercado mídia. mais lucrativo da história, possivelmente, porque Né? você pensa na demanda que existia e no gap entre o preço de um filme normal para um vídeo pornô. Foi aí que o mercado atingiu bilhões de dólares, em vez de milhares ou milhões. Foi no fim da década de 70 que o negócio passou a ser bilionário. E claro que você está ganhando bilhões de dólares com isso, onde você vai focar? Então existe uma lenda aí que não é da nossa época, mas de que a Sony tinha um BMX, chamava, que a gente tá acostumado ao VCR. Não sei se no Brasil É. teve essa onda, mas tinham duas mídias, assim como o Blu-ray e o E o do outro lá que eu nem videocassete. lembro o nome. Existiam duas tecnologias. E essa do videocassete foi amplamente implementada, foi o que a Putz, eu indústria acho que eu vi. pornográfica começou a Eu explorar mais. acho que eu cheguei a ver isso em algum filme. Ou vocês já comentaram dessa coisa do VHS ter dado certo por causa do pornô. Lembra que tinha um outro concorrente, mas era um pouco mais caro de ser feito, O parece, alguma coisa assim. BMAX. Acho que é Então. BMAX o nome, que era da Sony. É. Aí o. Só que o pornô escolheu o VHS por ser mais barato mesmo. E foi o que. Ele armazenava mais quantidade de horas no filme também. Uhum. Mas isso, assim, é meio que lenda urbana. Se for adentrar nos detalhes, é como que toda a indústria já estava optando pelo VHS pela mesma razão, porque é mais barato, armazena mais quantidade de vídeo, então por que ir Mais por fácil falar, né? outra? Então não foi que a indústria pornográfica decidiu e todo mundo foi atrás. Ele só foi junto. Só que o peso foi maior no sentido a Dando em conta demanda quanto lucro eles tinham. a demanda pelo videocassete assumiu muito, né? Uma vez que a Sim. indústria falou, vou optar por esse aqui. É assim agora, falou. É. Então aí esse, esse asterisco aí da tecnologia, você vê um paralelismo muito forte com o avanço da tecnologia e a indústria pornográfica. E aí sim que acho que chegamos no grande ponto da internet, Né? que Aí intuitivamente, abriu, né? aí abriu as porteiras. Né, cara? Intuitivamente era melhor do que o videocassete pra você não ter que pagar $300 em nenhum lugar, É. ver alguém para comprar isso. Todo mundo imediatamente tinha liberdade para acessar conteúdo e criar conteúdo de uma maneira que nunca foi possível antes. De novo, mesmo com a fotografia, com o vídeo, você precisava ser um fotógrafo, precisava ser um produtor, precisava ter os equipamentos. Existe o aspecto físico, sempre teve, né? Agora não tem mais. Até tinha no começo da internet, mas de maneira muito mais barata, né? Com É, as Super 8 lá da vida, você já conseguia produzir e publicar. Mas eu acho que a grande curiosidade nesse sentido aí é o quando que a internet dependeu da pornografia para se desenvolver. Tem até uma frase famosa de um dos produtores do Star Trek que disse que sem Star Trek e pornografia a internet não existiria. é. Não sei se já ouviram já. Eu acho que é o contrário, não é? Sem a pornografia e Star Trek, não, a internet Star Trek não existiria?
Não, é que Star Trek precede, né? A internet gerou comunidades de fãs que queriam desenvolver aí coisas. Como que chamava o Spock lá? A raça dele? Idioma. É o. Não sei, Vulcan. cara. Vulcans, né? Vulcan. Não é Vulcan? Em inglês é Vulcan, não sei. Não sei. Eu não sou fã de Star Trek. Também não. Bom, ainda existe hoje Sim. uma comunidade muito forte que é dedicada Sim. ao avanço da tecnologia, esse tipo de coisa. Então, não coincidentemente, muitos desenvolvedores aí da que seria pré-internet eram fãs de Star Trek e queriam comunidades para compartilhar material, ter discussões. Sim, sim. Só que, comparado à comunidade pornográfica, eles eram num nicho bem menor, né? Então, a história da internet, embora não tenha se desenvolvido para pornografia, foi, para quem não lembra aí, uma coisa muito mais militar, para contato entre bases e troca de informação rápido, né, do CERN. Uma vez que o público mais generalizado passou a ter acesso a essas comunidades de comunidades, uma das primeiras coisas que eles falaram, será que dá para compartilhar? Chuto que foi. Uma foto. E aí a grande curiosidade é que a internet foi desenvolvida para texto, não foi desenvolvida para imagem. Uhum. Então quem teve um grande incentivo em fazer os codecs da vida para que a internet pudesse reproduzir e fazer envio de fotos foi a comunidade que queria compartilhar material pornográfico. O maior interesse eram das pessoas ali que conectavam os bulletin boards, chamava, que antes você não tinha um World Wide Web, né? Você tinha seu computador conectava do É vizinho. outro computador, é. Era quem foi em Lan House aí sabe do que a gente tá falando, as famosas LANs locais. E uma vez que isso chegou nos subúrbios aí de pessoas que tinham esse equipamento, falou, eu tenho várias fotos de revistas aqui que eu quero compartilhar ou ter acesso do vizinho. Olha os E aí eles scans começando já. Exato, exato. E aí eles desenvolveram um código que eu tinha anotado aqui, mas agora não sei onde foi parar. Mas tem não é HTML, é um outro código aí que a internet hoje tá basicamente fundada nele, que é o código que permite a reprodução de imagens. Aí. Então o Bom. backbone da internet como conhecemos Ó. foi, não exclusivamente, hein, tem bastante de lenda urbana aí também, mas Não, sim. inegavelmente foi propulsionada por essa necessidade, esse desejo aí de compartilhar imagens com outros. Que bonito, olha só. E Ai, ai. uma vez que isso passou a ser a realidade, que você podia compartilhar imagens, obviamente começaram a surgir os sites que agregavam tudo isso, né, num acervo do A qual, se régua você só vai queria. subindo só. Então, mas a história é interessante porque ela é bem orgânica. Então, o primeiro desafio foi como a gente coloca imagem na internet. Legal. Aí desenvolveu o código lá, deu certo. Ainda que demorava 15 minutos para carregar uma foto, deu certo. Uhum. Aí o próximo desafio foi, vamos criar um acervo único, que você não precisa conhecer o Zezinho lá para acessar o computador dele. E uma vez que isso foi possível, de centralizar mais esses acervos, quem tinha controle do acervo pensou, e se eu cobrar $1 para acessar isso aqui? Nossa. E aí veio um outro grande desafio de como que você paga por alguma coisa pela internet. Então, quem É. teve que resolver primeiro esse problema foram os donos dos acervos pornográficos. Olha só. E isso estamos falando em 1984, 84, não tinha nem Windows. E eles já estavam pensando, tentando resolver esse problema de como a gente faz um sistema de pagamento online. Dado que você não tem muita vantagem, você precisa ir na casa do Zezinho que tem um computador e ir lá Cobrar pagar para ele. ele pessoalmente. Ficar olhando na cara. Não tem que ficar olhando na cara os outros. A mulher do cara atrás. O que esse cara tá fazendo aqui? Então, um dos primeiros a resolver esse problema foi esses donos aí, e uma das soluções deles, eu não sei se vocês pegaram nessa época, mas eu lembro sim de 2000 e bolinha ter que fazer isso. Foi de fazer uma parceria com
Não para acervo, mas para comprar outras coisas. Tá bom, até você Tem- botou. Com 2000 bolinha eu tinha, sei lá, 10 anos. Né? Ah, vai saber. Mas não tinha cartão de crédito naquela época ainda. Mas precisava ligar. Tinha um número que você ligava Né? e eles autorizavam o seu cartão quando você dava os números, data de validade, essas coisas. Mas era telefone, não era tudo online. Né? Então existiu essa primeira solução aí através dessas parcerias com os cartões de crédito. De falar, ok, como. Bom, tem várias camadas de problema. A primeira é tecnológica, como que você faz isso funcionar, e aí teve que fazer as parcerias com os cartões. Uhum. E os cartões tinham várias reservas em relação a isso, né? Porque você pensa em Visa, Mastercard, eles não queriam ser conhecidos como uma empresa que pagava por material pornográfico. Até porque uma das coisas que a gente não tocou ainda é que você fala em mundo pornográfico, mas você não está falando de algo estritamente legal em todos os Né? sentidos Sim. e coisas assim prudentes, né? Tem É todo uma área cinzenta ali, né? então estamos falando aqui como se fosse algo ok, mas é um universo que tem pornografia infantil, tem abuso, tem um monte de coisa que Sim. ninguém são quer se associar a isso, né? Muito Sim, menos empresas de transação a financeira. própria indústria em si, principalmente como era. Só o Marquês Sade. Exato. Então, tem esses asteriscos aí, mas claro, cara, tinha muito dinheiro na mesa. Porque assim Sim. como o videocassete custava $300, você podia pensar, vou cobrar $1 por acesso ao acervo, mas qual que é em inglês é willingness to pay? Como que é qual que é a vontade? Qual que é a sua disposição em pagar? Tem algumas maneiras aqui, já colocando meu chapéu de economista, de você desenvolver, você colocar preço. Uma é oferta e demanda, a Sim. outra é o quanto a pessoa está disposta a pagar, que é aquela coisa de quanto vale uma garrafa de água no deserto. Uhum. E aí eles começaram a pensar por esse lado, vão cobrar R$1? E se a gente cobrar 10? Ou R$1 não, $1. E se a gente cobrar $100? Porque diferente de um filme ou de uma revista, o acervo não era uma coisa só, né? Tinha ali décadas de coleções. Então eles estavam cobrando caro, 500, eu vi registro de até $1.000 que cobravam por acesso ao Nossa acervo. senhora. E até que, em vez de eles falarem, em vez de eu garantir um pagamento de uma vez só, seja a quantidade que for, e se eu for atualizando esse acervo e cobrar uma assinatura mensal? Isso Olha daí é a só. origem do subscription service que temos hoje. A incepção foi aí. E se eu atualizar o meu acervo pornográfico e cobrar o acesso por mês em vez de só uma vez? E acabou. Hum. E como você desenvolve a tecnologia para que o pagamento no cartão de crédito seja automático, em vez de você ter que ligar toda vez e Nossa autorizar a senhora. cobrança. Né? Isso daí estamos falando do fim da década de 80 ainda, e nem chegamos no Bill Gates. E foi todo um mercado pornográfico que foi o alavancador disso daí. Claro que Lucrar, né, pô? tinha muito lucro e tinha muito interesse, porque Hum. diferente de, não sei, acesso a jornais acadêmicos ou acesso a filmes de blockbuster assim normais, onde estava o incentivo para usar a tecnologia da internet? Para que você precisava da internet realmente, num contexto onde você tinha acesso a tudo que você precisava de outras formas? Qual que era o motivo de você preferir correr certos riscos para ficar na privacidade da sua casa? Entende essa dinâmica? Onde É o realmente Eros, estava o olha o incentivo? Eros. Olha o Eros de novo falando mais alto aí, ó. Exato. Para que você precisava de tanta privacidade e de tanta variedade concentrada num lugar só? Então, por mais que seja, de certas maneiras, um exagero a questão de que a internet não existiria se não fosse o mundo pornográfico, não é nenhum exagero falar que ela certamente não existiria como conhecemos hoje. Não. E não estaria no desenvolvimento que está hoje, porque tinha muito dinheiro na mesa e quem chegasse primeiro, quem conseguisse primeiro desenvolver A ferramenta levava. exato, e seja em termos de codecs para imagem ou para vídeo, seja em termos em flexibilizar o pagamento, seja em termos de criar uma certa anonimidade
mesmo tendo dados de cartão de crédito, etc., como se você criptografa a sua base de clientes desses sites. Vem tudo daí. Não exclusivamente, de novo, mas majoritariamente daí, porque é onde estava o dinheiro e onde estava uma grande, grande massa de interesse a nível mundial. Então, realmente agradeça a pornografia por usar uma internet hoje da maneira que conhece. Aí, Só William, ó. Você faz suas compras online aí nos seus sites aí, comprando roupa, comprando jogo, comprando o que você quiser, num né? Ó. serviço de assinatura mensal. Então. Só outros pontos rápidos aí também A que Netflix aí, ó. tem a ver. A questão de algoritmo de indicação você vê uma coisa e o que mais você pode gostar, também vem desses acervos aí, de que a ideia de cookie, de rastrear o que você está vendo para recomendar outras coisas que você pode gostar, vem desses acervos aí. Você clicava em certas edições lá de revistas de BMDS, de, sei lá, sadismo, de qualquer coisa. Esses sites foram os primeiros a falar, e se a gente registrar isso aqui, para conseguir fazer um perfil de quem são nossos clientes, o que eles estão acessando, o que vende mais, o que vende menos. Foi nesses acervos que os cookies foram inventados e usados pela primeira vez. Assim como essa questão de, ok, sabemos que você gosta disso. O que a gente faz com essa informação? E se a gente colocar num e-mail que vem depois, ó, dado que você acessou isso, você pode gostar disso. Ou pessoas que gostam O disso cara recebe um também newsletter gostaram disso. pornográfico todo mês. Exato. Vem isso daí, meados da década de 70, muito antes da 70 não, 90. Muito antes da Amazon e do Netflix existirem. Incluso o sistema de afiliação, de falar clique aqui e tudo que for vender você ganha uma porcentagem disso, chuta quem foi o primeiro a fazer. Meu Deus do céu. Foi uma parceria entre sites pornográficos, em falar, ó, vocês são sites menores de nicho, mas que onde as pessoas vão. Existem essas concentrações de o pessoal conhece um site ou outro, né, que são os mais famosos. Mas se você está interessado em algo mais nicho, em algo mais particular, como que você obtém acesso a esse público? Estamos falando de uma época pré-Google ainda, né? Você não podia botar lá Sim. fetiche X e ia aparecer. Então, um dos primeiros lugares que falaram, você que tem um volume grande de tráfego, redireciona um pouco desse tráfego para mim e tudo que eu ganhar com isso, eu te dou um pouco do meu lucro. Veio daí. Veio de você entrar lá para um negócio mainstream e de repente tem um pop-up lá que diz, gostou disso, clique aqui, e você vai para outro site e o dono do site maior ganha o lucro do outro site e vice-versa. Nessa época dava pra confiar, né? Hoje em dia, se clicar em qualquer coisa, fodeu. Olha, eu Implode o não sei, computador. eu não sei se dá para confiar não, mas a Os caras foram desbravadores. Bravadores, velho. Você é louco. Mas isso Ah, daí porque- tudo era imagem ainda, né, no caso. Sim, mas aí, mesmo na época de vídeo, o primeiro vídeo na internet você acha que foi de quê? Aí é a mesma Ai, ai. coisa que com fotografia. Se eles estavam lucrando tanto com o acervo de revistas escaneadas, qual que era o próximo passo natural aí? Quem ia ganhar Sim. mais? O cinema já Próximo tava site. ali. A Né? questão de streaming nesse segmento da pornografia aí, em 1994 já tinham pessoas fazendo experimento com codecs para você conseguir ver um vídeo online. 1994, cara. Isso é antes do Windows 95. Nossa Não existia nem senhora. o Windows Media Player naquela época e já existia esse esforço de como você coloca isso online. Porque se com imagens estáticas já ganha isso, imagina com vídeo. Nossa senhora. E o primeiro, pelos meus registros aqui, grande sucesso nisso daí tá em 1997. Que foi um primeiro vídeo pornô online que realmente funcionou, carregou e tava lá pro acesso de qualquer um. Imagina que orgulho, cara, no play, olhando pra tela. Consegui, porra. É porra mesmo. Foi a mina de ouro. Muito É, antes de Yahoo, que naquela época era grande, né? Consegui sim. passar trailer de filme no site, até porque eles não tinham interesse. Tem que lembrar de novo muito desse ponto aí. Os grandes estúdios de Hollywood ou de TV já ganhavam muito dinheiro com negócio tradicional, de televisão, de videocassete.
Então eles não têm interesse em explorar uma tecnologia pouco desenvolvida, com muitos riscos aí de vírus, de alguém botar alguma coisa abusiva ou realmente ilegal no site deles, como eles não queriam correr esse risco. Você, como executivo, você tinha que fazer uma decisão. Vamos explorar esse nicho aqui da comunidade, lembrando, naquela época, né? Super nerd, ou vamos continuar ganhando milhões de dólares com o que a gente já faz e sabe como fazer. Então, o real incentivo de colocar vídeo online, de criar pagamento online, veio de quem queria compartilhar material pornográfico. Não tinha nada a ver com mega grandes estúdios já estabelecidos, não. Uma vez que isso começou a dar certo, foi que a Yahoo da vida, a Warner Bros. Falou, opa, vamos colocar um vídeo potencial. online aqui. E se a gente colocar um trailer? E se a gente colocar um Então. curta? Colocar um filme? Porque, De novo, lógico, cara. tinha ganhos, né? Distribuição, esse tipo de coisas que eles evitavam com isso. Mas eles É. esperaram o negócio, o conceito ser provado. Não foram eles que investiram para pagar o desenvolvimento disso aí. Os desbravadores, de novo, abrindo caminhos aí. O pessoal só foi acompanhando só. Criando o caminho. Né? Filho. Tanto é que o conceito de streaming, ó, o primeiro reality show streaming da história, assim, segundo todas as fontes que eu vi, é a Jenny Cam, que eu acho que vocês já ouviram falar. Que é de Jenny 1999. Que foi Não. quando O nome começou não a é surgir. estranho. Então, é que aqui a gente tá falando da época que éramos crianças, então em teoria não devíamos ter acesso a isso. Mas segundo as bases que eu tô usando aqui, incluso um livro que chama A História o Motor Erótico da Civilização, que fala aí desses incentivos criados pelo mundo pornográfico. A Jenny Cam tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que foi quando as webcams começaram a surgir. E uma estudante de uma universidade nos Estados Unidos decidiu ligar a câmera dela e deixar ligada, independente do que ela estava fazendo. E esse foi o primeiro Big Brother reality show e serviço de streaming que teve. Que ela começou como experimento e depois viu que tinha um interesse e começou a cobrar mensalmente para ter acesso aos vídeos que ela fazia. Não era nem vídeo, né? Na verdade é o feed dela. Proto-youtuber. Exato, Primeiro YouTube, Kangaroo. Kangaroo, sim. E ela, num primeiro mês, assim, foi coisa pouca, né? Mas com a mídia focando nisso, ela começou a ganhar, num certo momento, ali, acho que em 2001, quando foi o ápice, 8 milhões de dólares por mês. Só por ter Meu o Deus do céu. a webcam ali. E era um dos sites pior mais que- acessados da época, naquela época lá, 2000, 2001. Lembrando, não tinha Google. O Google é de 2004, se eu não me Sim. engano. É um site mais acessado da internet. Era uma girl cam girl aí, imagens extremamente pixeladas e travando com a sua conexão modem lá. Nossa senhora. Imagina a Mas- imagem travando, o cara em casa. Não. Que nada, ele ia falar, oi, é perfeito naquela época, velho. É pior. tinha videocassete, né? Tinha maior qualidade, mas para internet era. E aí tem outra coisa, talvez, último ponto, porque eu não quero também passar 2 horas falando de curiosidades da internet. Mas um último ponto que é real, surpreendente, é você tinha vídeo, você carregava imagens, mas com a internet discada era tudo muito lento. Então, que grupo de pessoas vocês acham que foram os primeiros a contratar banda larga? E para quem você acha que as provedoras de internet tinha como uma justificativa para investir na infraestrutura que precisava investir para ter banda larga? Nos fios de cobre, depois na fibra ótica. É os reis de novo. A grande demanda, porque a internet antes lá era os chat rooms da vida, né? AOL, MSN, que já é mais próximo da nossa época. E você não precisava de banda para isso. Você precisava de kbytes por segundo ali, você fazia o que tinha que fazer. Agora, para ver imagem e vídeo online, sem chance. E quem que tá disposto a pagar mais para poder ter acesso a esse tipo de material na privacidade da sua casa? É os reis de novo. Só que da nossa época. Exato. Então, quem pagou pela infraestrutura de banda larga é a comunidade que estava compartilhando material pornô. A disseminação da banda larga aí. Depois vieram os gamers também, né? Que é uma outra camada.
Sim. Mas não estamos falando do 2000 e bolinha aí. Ninguém ficava jogando Não é Call of nem Duty online, não é? Jogava no máximo. Qual que era lá o da Microsoft? Que saiu até agora um outro lá, o 4. Halo? As casinhas lá das civilizações. Civilization? Mas o outro, que a Microsoft comprou. Age of saiu agora. Empires. Isso, Age of Age of Empires. Empires. Isso, no Esse máximo era jogava bom, hein? isso. É. Mas então, sim, tirando, quer dizer, além de todas essas coisinhas que eu falei aí de pagamento online, de verificação no e-mail, de ter que clicar para confirmar que é você, além de no vídeo online, o fato que você tem uma banda larga hoje em 2021, pode agradecer o mundo pornô também. Se não fosse isso, acho que provavelmente ia existir, né? Mas em 2021 ninguém garante. Né? Ia levar mais algumas décadas aí. Me pergunto o que mais eles farão. Agora acho que o próximo grande fronteira Metaverso. É o Metaverso. é a realidade virtual. Depois do vídeo, né? O que é um 3D? Sim. Já tem bastante, não? Então, não sei. Meus amigos dizem que sim. Você tá dizendo que sim. Todo Mas mundo sabe que é uma Meu coisa que Deus. as pessoas têm certeza disso. mas hoje eu acho que como motor, assim, ele já perdeu bastante espaço para outras frentes, né? Como a da gamificação, acho que talvez a maior delas, né? Você precisa processar, você precisa deixar Sim. um negócio mais real, que é o que vende mais. Sim. Acho que hoje, comparado aí à década de 90, talvez o mundo pornográfico perdeu um pouco de protagonismo. Mas ainda assim todo mundo sabe que Também eu meio que... tem gente explorando melhorar a tecnologia para essa finalidade, sim. Sim. Esse negócio que você falou de perder a força, acho que é um pouco também porque antes era mais essa coisa de indústria mesmo, tipo, produções e tal. E hoje em dia tem muito esses negócios de OnlyFans, essas coisas de... o próprio, sei lá, Pornhub, que o negócio é... Amador, né? então, é um negócio amador, qualquer um pode fazer. E, tipo, virou um outro pulverizou, né, mercado. cara? Não, é que a ferramenta hoje é mais pulverizado, né? É um caminho. Ele só acompanha o que tem. Sim. Democratizou. Não só acompanha, mas também cria, né? Sim. A questão da Jenny Cam lá não tinha antes. Foi uma coisa que criou. Colocou, deu certo e passou a ser uma categoria, Kanger. Então a direção da flecha aí não é sempre clara, não. Mas hoje, acho que chegamos no hoje. Sim. Hoje que as discussões são outras, né? Que tem mais a ver com o que a gente faz com tudo isso. E os efeitos de tudo isso também. Tem coisa até demais. Então acho que é um bom momento para uma pausa. É um bom momento de falar, tá bom, a história da pornografia, tal como conhecemos essa, lá da estátua de Vênus de 35 mil anos atrás até hoje. Muito desenvolver de tecnologia e popularização de tecnologia aí, seja livros ou webcam, ou banda larga, agradeço a internet aí, quer dizer, a pornografia. Então, sabendo de tudo isso, e agora?